Fala, meus queridos, bem-vindos ao canal Matutonauta. Eu sou Evandro Ribas e hoje a gente vai fazer a instalação da correia na nossa CNC. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar uma coisa a vocês. A correia que a gente está utilizando é essa aqui, ó. É a GT2 de largura de 15 milímetros. Ela tem alma de aço, ou seja, aqui por dentro da correia tem vários cabos de aço aqui dentro. São vários. Essa aqui deve ter, ó, tem 3, 6, 7. Aqui tem eu acho que umas 15 cabos de aço aqui dentro dessa correia. E o externo, essa parte branca, ela é de poliuretano, ou seja, PU. Ela é na cor branca, mas tem na cor preta. Quer dizer, eu acho que só tem um branco e tem um preto. Mas ó, eu queria falar o seguinte, que essa correia aqui, se você tiver a opção de comprar aquela correia da HTD, tem ela a 3M, tem a 5M, ela é mais robusta e é mais fácil de encontrar. Essa aqui eu comprei faz muito tempo e como eu não vou querer alterar, não vou querer comprar outra, gastar mais dinheiro, então eu vou fazer com essa aqui mesmo que eu já tinha. Mas se você puder ter a opção de você escolher, escolha a HTD 3M. Ela tem um passo 3 milímetros, ela é um pouco mais espessa, mais robusta, tá? Ela não tem tanta elasticidade, porém ela é um pouquinho mais cara comparado com a GT2. Outro tópico que eu queria falar com vocês é sobre o alinhamento das correias. Eu tive bastante dificuldade para alinhar essas correias. Então, se você está pensando em realizar esse projeto, então você tem que ter a noção de que tem que ter bastante paciência para alinhar essas correias, por conta do comprimento da máquina. A máquina ela é muito grande e a construção ela não fica 100% esquadrejada. Sempre tem uma coisinha ali, outra aqui. Então, tem que ter bastante paciência para alinhar a correia. Eu fiz algumas modificações aqui no nosso eixo X e no eixo Y, para poder ajudar no alinhamento das correias. Eu quis mudar de uma forma, como é que eu posso falar para vocês, para facilitar para você aí que vai querer fazer esse projeto aí na sua casa ou na sua oficina. Eu queria que fosse um projeto fácil de você botar a correia, alinhar com pouco tempo e não perder muito tempo como eu perdi logo no início, quando eu fui instalar a correia. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu vou mostrar no eixo X, que eu fiz aqui, e vou explicar o porquê eu fiz essa modificação. A primeira modificação aqui que eu fiz no nosso eixo X foi o seguinte: eu mudei o parafuso, a gente estava utilizando um parafuso menor, eu aluguei esse parafuso. O que a gente está utilizando agora é um de 5,16, o comprimento de 3 polegadas. Né? 5,16 é aproximadamente 8 milímetros. Então, coloquei esse parafuso maior e aqui eu adicionei uma bucha feita na impressora 3D, aqui como se fosse um espaçador. Adicionei uma arruela, adicionei uma porca para apertar esse parafuso aqui, a bucha, contra o parafuso e ele ficar mais firme. Adicionei 3 rolamentos e mais uma porta. E aqui você pode apertar bem. Agora, o seguinte, como esse parafuso é muito longo, ele pode acontecer isso aqui, ó. Se dá para ver aí, você consegue, ó. Você consegue, como ele é longo, ele dá uma balançada, ele cede um pouco. Então, por conta desse comprimento muito grande, eu fiz aqui essa peça, adicionei essa chapa aqui de 1/8, coloquei ela aqui, para quando a gente colocar esse motor de passo, vai apertar aqui, botar uma porca, vai apertar, esse parafuso ele vai ficar travado. Por quê? No alinhamento das correias, esses parafusos, eles não podem, quando a gente for puxar a correia para cá, que a correia ela vem por aqui, ó. Ela vem por aqui por dentro e vem para fora. A mesma coisa aqui da outra, vem por dentro e vem para fora. Então a tendência do parafuso é abrir e ir para baixo. Então a tendência dele é, mais uma vez, abrir e ir para baixo. Porque as correias a gente vai esticar ela por aqui, ó. Então, para acabar com isso, eu fiz essa peça. E essa peça ela encaixa aqui, ela vai como se fosse um mancal. A gente vai colocar uma porquinha e ele vai evitar de abrir e ir para baixo. Então ele vai ficar travadinho aqui e isso vai facilitar aí na hora do alinhamento das correias. A outra modificação aqui no eixo Y é essa aqui, ó. E o que eu fiz foi o seguinte, a gente excluiu aquelas peças que foram feitas nas impressoras 3D e eu coloquei aqui um parafuso de 8 milímetros com comprimento de 50 milímetros, com rosca total. Aí aqui na parte de trás coloquei o parafuso e coloquei uma porca, né, uma porca normal,
de 8 milímetros para apertar o parafuso e ele ficar rígido aqui. Aí adicionei 3 rolamentos, que é o 608 ZZ, e adicionei mais uma porca apertando esses 3 caras aqui. E depois agora eu cortei essa peça aqui no plasma como se fosse uma arruela dupla na chapa de 1/8, e essa peça ela vem aqui, ó. Essa peça ela vem aqui e depois vem a porca, que é para não deixar essa correia escapar aqui totalmente para o lado, caso a máquina ela aconteça algum desalinhamento. Então é o seguinte, vou tirar aqui essa peça. No alinhamento, pessoal, o que é que acontece? O segredo do alinhamento das correias está aqui nesses 2 parafusos. Esses 2 parafusos ele nem pode abrir e nem pode subir. Ele tem que ficar 100% perpendicular a essa chapa aqui, ó. Então, o que é que eu fiz? Eu acabei pegando esses 2 parafusos e elevei aqui um pouco mais a altura dele, deixei ele mais próximo aqui à polia, e aqui nessa porca aqui de trás, que mais na frente vocês vão ver, eu acabei esmerilhando a porca em ângulo. Eu vou explicar mais na frente, para caso o parafuso ele não fique 100% perpendicular, a gente consegue regular aqui nessa porquinha aqui de trás. Mas na frente vocês vão entender aí o porquê. Como eu tinha falado para vocês no take anterior, eu tirei a peça lá do lado esquerdo e vou montar aqui para vocês novamente, para ver como é que vai ficar. Então, ó, parafuso de 8 milímetros por 50 de comprimento. Vou colocar ele aqui, os 2. E agora eu vou pegar uma porca comum, não é porca Parlock. E agora eu vou fazer aqui o aperto dessa porca. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse parafuso. Apertado os 2 parafusos, eu vou adicionar os 3 rolamentos nos 2 lados. E novamente agora vou colocar mais uma porca aqui também, ó. E agora eu vou apertar somente com a chave. Agora adicionando aqui essa peça, eu vou colocar aqui novamente mais 2 porcas. E a função dessa arruela dupla que a gente cortou é para não deixar o parafuso não fazer isso, não abrir, somente essa. E se você sentir dificuldade, esse parafuso, lembrando mais uma vez, ele tem que ficar perpendicular, tanto nesse sentido quanto nesse sentido aqui para cima. Nesse sentido aqui está resolvido, a gente não vai ter problema dele fazer isso aqui, de abrir. Mas pode acontecer ainda dele fazer isso aqui, ó, subir mais um pouco. Se ele subir, quando a gente for esticar a correia, a gente pega essa porca aqui, que vem aqui nessa parte de trás, e a gente dá uma esmerilhada aqui na porca, nessa parte aqui, ó. A gente vai deixar ela em ângulo, tá? Agora é bem pouquinha coisa, negócio de, sei lá, 1/10 de milímetro. Você vai pegar isso aqui, vai lá no esmeril, bota assim um pouquinho de lado e dá uma esmerilhadazinha. Por quê? Caso o parafuso não fique 100% perpendicular, quando você girar essa porquinha aqui, ficou, sei lá, ficou mais para cima, mais para baixo. Então você gira essa porquinha, ele já esmerilhar, essa face aqui já esmerilhada, tá? Você girou ela aqui, digamos, girou ela aqui. Então a face que estava mais alta, aqui desse lado, agora vai lá para o outro lado. Então digamos, se ele tivesse assim, agora ele vai baixar. Aí você vai achando aí o meio termo. O lado que ficar melhor, você vai ajustar. Isso a gente vai ver lá na prática. Se a gente tiver algum problema, a gente vai fazer isso. Por enquanto eu vou deixar assim. Aparentemente ele está bem perpendicular aqui a essa chapa. Então, agora simbora para a montagem.
já estiquei ali nos esticadores. Vejam que são 2 esticadores, tá? Um de um lado e um lá do outro lado. Então, já esticado a correia, agora a gente vai ver como é que ficou o alinhamento. A gente vai fazer a regulagem, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar a máquina no meio e a gente agora vai trazer o pórtico do eixo Y para esse lado. Então, ó, a gente vai ver se a correia ela vai sair aqui do nosso rolamento. Então, ó, eu vou puxar aqui a máquina, tá? Ela já está alinhada aqui no meio. Aqui está o rolamento, então eu vou puxar. Ó. Veja que ela começou a sair aqui, ó. Ó. Tá vendo que ela começou aqui desse lado, puxar para o lado direito. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no esticador e vou arredar, como diz o Matuto, mais um pouquinho de um lado. E para tentar corrigir esse desalinhamento aqui. Então é o seguinte, ó. Se aqui desse lado ela começou a tender a correia para o lado direito, então eu vou puxar a correia agora esse lado para o lado esquerdo, né? Aqui para trás. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou apertar só nesse parafuso aqui, ó. Eu vou apertar ele e a correia ela vai agora começar a puxar a máquina para o canto esquerdo, que é o que a gente quer. Vou folgar essa porca, folguei, folgar mais um pouco. E agora eu vou apertar esse cara aqui, ó, essa outra porca. Veja que ele agora vai ficando desalinhado aqui, ó. E essa extremidade está mais próximo da cantoneira, já a outra não. Bom, eu aqui já apertei, eu acho que está o suficiente. Agora eu vou voltar a porquinha e vou apertar aqui. Vamos agora novamente lá para a máquina, vamos botar ela lá para o meio. E vamos agora puxar para ver o que é que vai acontecer. Ó, ainda está bastante. Então o que é que eu vou fazer? Novamente, vamos lá fazer aqui de novo. Ó. Vamos folgar aqui, apertei até o final. Vamos agora para cá. Lá para o meio novamente, a correia está bem esticada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, ainda continuou. Então o que é que acontece? Se aqui ainda está subindo, significa que esse parafuso ele não está 100% perpendicular. Ele pode estar um pouquinho mais para cima. Então agora a gente vai pegar aquela porquinha daqui, essa porquinha que tem aqui nesse canto, e a gente vai esmerilhar um pouquinho ela de lado para tentar corrigir aqui essa parte do parafuso que está um pouquinho para cima, tá? Aí a gente vai esmerilhando a porquinha, a gente vai deixar ele mais próximo do centro, deixar ele mais perpendicular possível. Então eu vou desmontar aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ser o processo. Apertei, agora eu vou montar novamente os 3 rolamentos, mais uma porca, colocando aqui, ó, vou apertar, pronto, correndo livre, vou colocar aqui agora a arruela dupla, colocar esse e colocar o outro lá do outro lado. Cadê? Vou dar uma apertadinha agora com a chave. Apertei os dois, tá? Tá mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. Não precisa dar esse aperto todo assim muito grande não, que já é o suficiente. Bom, já coloquei aqui o parafuso. Vamos ver agora se vai adiantar o alinhamento, se adiantou alguma coisa. Então, já coloquei a máquina aqui no meio, tá no meio aqui da mesa. E agora eu vou puxar a máquina. Vamos lá. Ó. Opa, saiu um pouquinho. Mas ó pessoal, tá excelente. Resolveu o nosso problema. A correia nem sequer é do canto mexe. Vamos novamente.
Deixa eu alinhar aqui a minha câmera. Pronto, vamos lá. Tá vendo? A correia nem sequer do canto mexe. Então o parafuso lá, ó, que a gente esmerilhou, adiantou. Vamos ver agora do outro lado. Ó, do outro lado aqui, a mesma coisa. Botei a máquina para o meio, vamos ver se está alinhado. Vamos ver se a correia vai percorrer aqui no mesmo lugar. Vamos lá. Puxando aqui, ó. Excelente. De novo, ó. Ou seja, pessoal, essa parte aqui, a parte de trás, está bem regulada, então não vai precisar regular. Aqui já está ok. Uma coisa muito importante para falar aqui para vocês é sobre a tensão da correia. Evandro, qual é a tensão correta que a gente deve colocar aqui na correia? Bom, se a gente deixar ela muito folgada, pode correr o risco da gente perder passo na hora do corte e o desenho lá que a máquina estiver executando não vai ficar como desejado. E se a gente esticar muito a correia, apertar muito lá no esticador, ela pode acabar se partindo. Ela pode partir, mesmo ela tendo uma alma de aço. Vai chegar uma hora lá que você vai apertar e ela vai se partir. Então tem que usar o meio termo. Eu ajustei aqui, ó, estou botando um pouquinho de força e essa tensão aqui é o ideal. Daria para apertar um pouquinho mais? Daria. Mas aqui eu acho que ficou bom. E o único lado negativo da correia é que com o tempo ela começa, a gente chama afrouxar a correia, ela começa a ficar um pouco mais frouxa. Então de tempos em tempos a gente tem sempre que estar ali apertando no esticador para esticar a correia e deixar ela sempre tensionada para ter um bom corte. Ó, já coloquei a correia aqui, desse lado. Aqui também já está alinhado, perfeito. E o outro lado que eu coloquei junto com vocês. Ó, tá vendo? Então, ó, se você empurrar aqui, já fica um pouquinho pesado. Mas ficou muito bom o alinhamento. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é colocar a correia aqui no eixo X, que é mais fácil, porque o comprimento é menor, então a gente tem menos dor de cabeça. Já estiquei aqui a correia do eixo X, já fiz o alinhamento também. Então, ó, perfeito. Aqui está bem esticada e já bem alinhada. E a próxima etapa agora é fazer a instalação da esteira porta-cabos e ligar os motores de passo. Então todo esse bizu que eu passei para vocês aqui no vídeo deu um pouquinho de trabalho, então por isso merece aí pelo menos um joinha. Clica aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, né? Ative as notificações, o sininho. Vou deixar também aqui o link na descrição do nosso Instagram, onde a gente consegue colocar mais conteúdos mais informais aqui do nosso dia a dia aqui da oficina. Deixar também o link aqui do Facebook e até o próximo vídeo.